No programa de hoje eu quero falar a respeito da importância de terminarmos bem. Este tema saltou aos meus olhos quando estive lendo um versículo que está lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, que coloco aqui como base do estudo da palavra de hoje. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é um homem paciente de espírito do que alguém altivo em seu espírito. O texto bíblico está fazendo uma análise das coisas de uma perspectiva ampla, macro, sem olhar apenas um ponto isolado da vida que talvez é comemorado, aplaudido, soltam-se fogos porque um casal começou a sua vida conjugal. Este analista da vida aqui de Eclesiastes capítulo 7 está dando alguns passos para trás e está tentando visualizar uma linha do tempo e está concluindo aqui de que mais importante do que o início, tomando como exemplo o casamento, mais importante do que o início, a promessa, as lágrimas na hora da declaração, as lindas fotos do início de um casamento, mais importante do que isso é o fim desta vida, a conclusão desta promessa, o cumprimento dela até o final da sua existência, da sua história. A palavra de Deus nos diz que nós devemos analisar as coisas de um ponto de vista dos fundos, de quem conclui, e não meramente de quem começa a sua vida com muitas promessas, começa um curso, começa um treinamento físico, começa o cuidado com a saúde, começa um bom emprego, começa uma empresa, começa uma nova amizade, começa um relacionamento com Deus. Todos esses novos começos são importantes, mas ainda melhor do que isso é o fim dessas coisas, a forma como elas concluem. Por isso, eu quero hoje ressaltar através da mensagem de hoje de que melhor do que o começo é o fim das coisas que nós começamos. Eu creio que você já deve estar me entendendo, sabe muito bem o que isso significa num casamento, sabe muito bem o que isso significa em uma amizade. Hoje eu quero fazer com que a gente se sinta motivado e inspirado a concluir bem aquilo que começamos. Ainda hoje, conversando com um amigo de longa data, falamos a respeito de pessoas que por muitas vezes vieram à igreja, estiveram ali por um bom tempo, e ele resumiu estas pessoas com a seguinte frase. Ele disse: pastor, eles começaram tão bonitinho, começaram tão bem a sua história, estavam ali, né? E amplio aqui ainda a conclusão dele: pessoas que chegaram a cantar no coral, chegaram a ter uma conversão, um batismo, começaram tão bonitinho, mas olha onde estão hoje. A mesma análise será feita algum dia a respeito da nossa vida. Eu ainda estou no caminho, estou no percurso, tenho alguns anos de pastorado, mas eu ainda não concluí, e por isso eu preciso observar a caminhada da minha vida para que ela possa concluir bem. Caso contrário, algum dia irão olhar para a minha vida e dizer: olha só, começou tão bem, mas parou no meio do caminho. Gostaria de perguntar hoje para você e para mim quais são as coisas que nós começamos bem, começamos tão bonitinho, mas ainda precisamos concluir. A Bíblia nos traz inúmeros exemplos de pessoas que começaram bem, mas terminaram mal. Nós vemos o próprio exemplo de Adão e Eva, que lá no começo começaram bem, vivendo em um jardim na presença de Deus, e diz que Deus os visitava todos os dias. Quando o dia virava, então eles tinham um encontro ali com Deus, mas terminaram expulsos do jardim por conta da sua desobediência. Nós vamos encontrar o exemplo de um dos discípulos de Jesus, que também foi escolhido pelo Mestre, mas ao longo da história o seu coração se converteu em um discípulo de Mamon. Ele passou a adorar ao dinheiro
e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Judas até que começou bem, mas terminou muito mal. Esta é uma realidade tão forte que ela, inclusive, pode ser vista no próprio mundo espiritual. Lúcifer, que tem a própria palavra luz dentro de si, foi um anjo de luz, começou sendo um dos anjos querubins, mas terminou por conta de sua revolta, do seu desejo ambicioso de estar no lugar de Deus, de tomar a glória para si mesmo. O próprio egoísmo tomou conta de Lúcifer, que começou como um anjo e terminou como um demônio. Talvez conhecemos histórias de pessoas assim, que olhando de uma perspectiva ampla, nós diríamos que começaram como anjos, mas terminaram realmente tendo uma vida parecendo de um demônio, talvez de fato sendo dominado por ele. Então nós temos esta realidade de que pessoas boas, com uma essência boa, podem se corromper. Histórias que começaram bem podem terminar muito mal, e isto é um alerta para todos que estão em um momento bom da história. Você talvez está em um momento bom do seu casamento. A palavra para você hoje é: preserve isso, trabalhe para que você possa terminar bem. O fim das coisas é melhor do que o seu começo. Muitos outros exemplos bíblicos poderiam ser dados aqui, como o próprio rei Salomão, que teve sabedoria, mas acabou se entregando a deuses pagãos. Nós vemos o rei Saul, que foi um rei exemplar no começo, mas acabou se corrompendo, achando que poderia estar acima da palavra de Deus e agiu de forma precipitada. A Bíblia é repleta de exemplos de pessoas que começaram bem, mas terminaram muito mal. Mas graças a Deus, a Bíblia também nos dá exemplo de pessoas que começaram mal e concluíram bem. O contrário também pode ser realidade na sua vida, e isso dá esperança para aqueles que talvez estão mal neste momento. Estão terminando mal uma semana, estão terminando mal um ano, mas ainda podem concluir bem a sua vida. Quer alguns exemplos disso? Podemos lembrar do homem pendurado na cruz ao lado de Jesus, que ainda nos últimos instantes de sua vida teve um raciocínio claro e iluminado por Deus, reconheceu-se como pecador, recebeu o perdão de Jesus, e hoje nós temos uma certeza, a certeza de que este homem está no céu, porque Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Eis aqui um exemplo de um homem que começou mal, mas terminou bem. Já do outro lado da cruz temos um exemplo de alguém que começou mal e concluiu mal. Este foi o exemplo do ladrão que ainda zombou de Jesus no final da sua vida, quando ainda poderia ter concluído bem. E hoje nós iríamos estar falando sobre os dois ladrões da cruz que se arrependeram e foram salvos, mas nós temos um que foi salvo porque terminou bem, e o outro que desperdiçou esta oportunidade e terminou mal mesmo. Um outro exemplo de alguém que pode começar mal, mas pode concluir bem, é o nosso tão querido apóstolo Paulo. Ele escreveu grande parte da Bíblia, a maior parte do Novo Testamento. As cartas são regadas de amor, de graça e misericórdia, porque ele mesmo sabia que ele começou mal. Ele era um fariseu, perseguidor da igreja, lançava na prisão os cristãos, até este pôde terminar bem a sua vida, porque o apóstolo Paulo começou mal, mas terminou bem. Durante o percurso da sua vida, ele teve um encontro com Jesus, se arrependeu dos seus pecados, mudou a sua história e concluiu bem. Por isso nós não podemos perder a esperança com aqueles que hoje talvez zombam dos cristãos, falam mal deles, porque talvez ainda podem concluir bem a sua história, podem se arrepender dos seus pecados, terem um encontro com Jesus e voltarem a enxergar novamente, como foi o caso do apóstolo Paulo. Ah, meus irmãos, quão bela é a história quando esta é escrita por Deus.
A história que começa mal, quando Deus tem a permissão de continuar escrevendo aquela história, ela pode concluir com um capítulo maravilhoso. Por isso nós devemos estar atentos, não somente sobre o período atual da nossa história, mas também sobre como iremos concluí-la. Você está bem no seu casamento? Trabalhe para que continue, porque o fim dele é mais importante do que o começo. Você está bem no seu trabalho? Honre e dê o seu melhor para que você possa concluí-lo também de forma agradável, exemplar. Me lembro de 2 homens grandes que trabalhavam juntos, mas em algum momento da história perceberam que as suas ideias eram incompatíveis, eles não conseguiam mais trabalhar juntos e ambos eram homens bons, ambos tinham boas intenções e por um tempo trabalharam bem juntos, mas até que chegou o ponto onde um deles falou: olha, eu preciso ir para um lado e você precisa ir para o outro. E um deles então respondeu o seguinte: vamos concluir em alto nível, vamos concluir de forma agradável, vamos trilhar cada um o seu caminho, mas em paz. E estes homens permaneceram amigos, concluíram a sua história de sociedade, de trabalho em conjunto em alto nível e deixaram assim um exemplo para os seus filhos de que mesmo quando se discorda um do outro, ainda assim nós podemos terminar bem, podemos terminar nos falando, nos honrando e discordando de forma respeitável. Nós mencionamos aqui exemplos de pessoas que começaram bem, mas terminaram mal. Exemplos de pessoas que começaram mal, mas terminaram bem. Mas agora eu quero mencionar aqui alguns exemplos bíblicos de pessoas que começaram bem e concluíram ainda melhor. Este é o meu desejo para a nossa vida. Quando estamos em um período bom, estamos caminhando bem, eu desejo que a gente possa concluir ainda muito melhor. Neste momento aqui da palavra, me lembro do nosso querido José. José do Egito começou muito bem no colo do seu pai, sendo amado pelo seu pai, tendo visões daquilo que Deus iria fazer de forma grandiosa na sua vida. E José é alguém que conclui ainda de forma melhor do que começou. Passou por muitas adversidades. Ao longo da sua história, seus irmãos o traíram, ele foi vendido como escravo para o Egito. Mentiram sobre ele, dizendo que ele tentou deitar-se com a mulher do seu chefe. Calúnias foram colocadas sobre ele, mas José não se deixou amoldar pelos ventos e tempestades do momento. Pelo contrário, José deixou-se moldar por Deus, e aquilo que estava bom no seu caráter se tornou ainda melhor. José se torna um modelo, um exemplo de perseverança, de lealdade, de fidelidade, de homem que é fiel no pouco e é fiel no muito. José não só começou bem, mas concluiu a sua história ainda melhor. Outro homem que pode ser lembrado aqui é o grande profeta Daniel. Daniel também começou bem, foi escolhido pelo rei, foi um grande homem, foi escolhido para servir na casa do seu chefe, mas então também contra ele caluniaram, provaram a sua fidelidade para com Deus, e ele se demonstrou ser mais fiel com Deus do que para com o rei, que era também o seu patrão e o que pagava a sua conta. Daniel começou bem, passou por tribulações, passou por uma cova cheia de leões, mas Deus o livra, ele permanece fiel e o final da sua vida termina ainda melhor. Querido, isso nos deixa como lição de que a nossa história também vai trazer cova, traição, talvez calúnia, mas nós podemos concluir bem, se permanecermos fiéis ao nosso Deus, à sua palavra, permanecermos verdadeiros com as pessoas com quem convivemos. A verdade sempre virá à tona, nós não precisamos ter medo disso. Como o meu pai disse certa vez, já tentaram colocar a verdade numa tumba, mas não adiantou, depois de 3 dias ela saiu de lá.
A verdade vem à tona e aqueles que permanecem fiéis a Deus terão um lindo final. E o final das coisas é melhor do que o começo. É importante nós concluirmos aquilo que começamos. Se você começou uma caminhada com Cristo Jesus, eu te convido, continue, permaneça firme, porque mais importante do que começar é terminar. Se você está em um casamento, vá com ele até o fim, seja fiel, conclua bem essa história, seja fiel até a morte. Esta palavra de hoje pode ter muitos significados para ti. Você pode aplicá-la na situação em que você se encontra. E o meu desejo da palavra de Deus é que seja onde for, que você possa concluir bem aquilo que você começou. Pai querido, eu te louvo e te agradeço por mais esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Eu quero te pedir hoje que o Senhor venha nos ajudar a concluirmos bem as coisas que começamos, principalmente a vida que o Senhor nos deu. Talvez existam pessoas que estão numa situação ruim agora, que elas possam reverter com o poder do Espírito Santo e concluírem bem a sua jornada. Senhor, eu te peço por todos aqueles que estão bem, mas que talvez estão sendo submetidos a tentações, a calúnias, a situações difíceis. Senhor, que assim como Daniel, assim como José, estas pessoas possam concluir a sua vida de forma ainda melhor do que já começaram. Deus, venha escrever a nossa história, venha nos ajudar, Senhor, a concluir bem a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.